Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique de pé, pega a Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 41. Glória a Deus. A partir do versículo de número 41. Gênesis capítulo 41. Aleluia. Leitura aqui a partir do versículo 41. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor dos Exércitos. Gênesis, capítulo de número 41, a partir do versículo de número 41. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 41, versículo de número 41. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor está escrito assim: E disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestimentas de linho fino, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Amém? Glória a Deus. Hoje, início da tarde da terça-feira, é o segundo dia da campanha com o tema Nada detém um escolhido. Aleluia. Nada pode deter um escolhido de Deus, porque Deus é fiel para lhes dar a vitória. Aleluia. Desocupe as tuas mãos. Nós vamos clamar. Vamos clamar, vamos falar com o Senhor mais um instante. Aleluia. E você escolhido, você escolhida, você tem liberdade para clamar, para orar, para falar ao Senhor, aleluia, as suas dificuldades, as batalhas, as guerras, os problemas do dia a dia que você vive, que você passa, que você enfrenta. Abre a tua boca e ore na presença do Senhor nosso Deus, aleluia. Fique à vontade para clamar, para orar. Reclamou do meio-dia, aleluia. De segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, estamos aqui, clamando na presença do nosso Deus, buscando a face do Deus vivo, orando por nós, por nossa casa, por nossa família, orando pelas pessoas que muitas das vezes estão passando por problemas e lutas, e nos procure, faz pedido de oração, Senhor do céu e da terra. Ao Senhor oramos e clamamos, aleluia. Ainda que sejamos pequenos e fracos, oramos a Ti, Senhor, buscando a Tua presença, buscando a Tua face, te suplicando, ó Deus vivo, Teu socorro. Suplicamos a Ti, ó Pai querido, aleluia. Vem nos ajudar, vem nos socorrer, vem Espírito Santo da verdade nos socorrer, vem nos ajudar, ó Pai. Socorre-nos, Senhor da glória, socorre, socorre, socorre a tua filha e os teus filhos, socorre esta mãe que exclama, que chora. Quantas vezes a tua filha derrama lágrimas em tua presença, ó Pai de mistério e de glória. Quantas vezes o teu filho sem palavras geme, orando, buscando a tua face, te suplicando socorro, auxílio, a providência. Quantas vezes ameaçados nos encontramos, quantas vezes o inimigo tenta, e às vezes até nos sentimos encurralados com as ameaças do diabo e de seus demônios, e te suplicamos nesta tarde, Pai, nos socorre nas aflições, nos socorre em meio aos bombardeios dos inimigos de nossa alma. Socorre esta casa, socorre esta família, ajuda esta jovem, ajuda esse jovem, ajuda, Senhor amado, esse profissional que tem enfrentado dificuldades em alguma área da sua vida profissional. Ajuda este obreiro, ajuda, Senhor dos exércitos, ajuda com o ministério, com o chamado e a vocação, ajuda, Senhor, a lidar com as pessoas que surgem, tantas pessoas que vêm, às vezes alguns são enviados
usados pelo inimigo para tentar enganar-nos, para tentar nos passar para trás, mas o teu nome é poderoso, Jesus, aleluia, para envergonhar o diabo. O teu nome é poderoso para derrotar o inimigo de nossa alma. O teu nome é poderoso, Pai, aleluia, para derrubar gigantes, para derrubar muralhas e impedimentos. Pai, aleluia, clamamos sim, porque sabemos que somos escolhidos, somos chamados e separados do Senhor e para o Senhor. Por isso estamos enfrentando algumas lutas e adversidade, mas nós sabemos, à luz da tua palavra, que o escolhido do Senhor vence, o escolhido do Senhor sempre vence. É o Senhor que nos certifica da vitória, é o Senhor que nos sustenta e nos preserva. Dá-nos a dia, ó Pai, nos alimenta com pão e com água, assim como alimentaste o teu servo profeta Elias. Nos dá o pão diário, nos dá o teu sustento e a tua providência. Pai, vem falar conosco uma vez mais, fala através da tua palavra, e que a tua palavra venha sobre nós e produza o grande resultado para a tua levantada. Assim oramos no nome de Jesus e também te agradecemos. Quem pode, diga glória a Deus. Sente-se, aleluia, pode sentar e dê uma salva de palmas aplaudindo a Jesus. Abre a tua boca para adorá-lo, para glorificá-lo também, aleluia. Oh, bendito e santo é o nome do Senhor. Aleluia. O texto que estamos Glórias a Deus. Trabalhando com ele nesta semana no Clamor do Meio-Dia, tem como personagem em destaque um jovem por nome José. Ele é um dos filhos da velhice de Jacó, que é Israel, e não podemos ignorar que a Bíblia diz que Jacó, ou Israel, ele amava mais José do que amava os irmãos de José. E a gente tem até alguns indícios bíblicos desse amor, de algumas diferenças que Jacó tinha ao olhar para José. Jacó, a palavra do Senhor diz que ele, eu vou repetir, a Bíblia destaca esse amor. A palavra do Senhor nos mostra que Jacó amava mais José do que a seus irmãos, e os irmãos de José, os 10 irmãos de José, porque Jacó sabia, na convicção dele humana, que José, filho de sua velhice, então ele tinha essa convicção: eu acho que eu não posso mais ter filho. Então aquele garotinho, aquele garoto, como diz, na visão de Jacó, era o fruto, o último do seu vigor. Daí ele investir mais em José, ter apreço mais por aquele garoto. Seus demais filhos já estavam bem mais avançados em idade, já eram jovens, quase que adultos, alguns já eram adultos, já trabalhavam na lavoura, na lida, nos cuidados dos negócios da família. Eram rapazes também já treinados para a batalha. Nós temos texto envolvendo o personagem Jacó e a sua família, mostrando que naquela época muitos dos filhos de Jacó já eram destros na guerra, na batalha. Jacó, ele havia mandado cavar um poço, e o texto do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escrito por João, nos mostra que Jacó deu de presente aquele poço para José. A palavra do Senhor também nos destaca dizendo que Jacó mandou confeccionar uma túnica talá de várias cores, com um tecido totalmente diferente, deu de presente para seu filho caçula José. E pontos históricos dos judeus nos mostram que essa túnica
ela foi uma túnica, uma réplica quase que idêntica com a túnica que o Senhor Deus havia feito para Adão, pois era tradição dos homens que decidiam servir ao Senhor fabricar uma túnica quase que idêntica que Deus lá no princípio no Éden havia feito para Adão. Essa túnica era uma túnica colorida, mangas compridas, mais embaixo, para baixo também mais comprida que a maioria do costume da sociedade da época. Era uma túnica que tinha bordados totalmente diferentes, e roupa assim era dada para pessoas nobres que tinham vocação e que buscava agradar o único e soberano e eterno Deus que criou o céu e a terra e tudo que nesses dois lugares habita para a glória e louvor do nome dele. A palavra do Senhor nos mostra também que Jacó, ele tinha José como alguém capaz de ir e vir trazendo-lhe notícias do seu território, de onde ele residia. José estava no meio de seus irmãos às vezes, e ele buscava saber o que os seus irmãos falavam, queria e pretendia fazer, estavam fazendo, e ao sair dali ele voltava para casa e participava ao seu pai como estavam os seus irmãos, o que eles conversavam, como eles estavam trabalhando, o que estava acontecendo. E a palavra do Senhor também nos descreve dizendo, aleluia, que em dado ponto do convívio familiar de Jacó com José, suas esposas, seus filhos e criados, chega um dia que José chega diante da sua família e conta alguns sonhos, a saber, 2. Ele conta que eles trabalhavam e ele, sendo um garoto, um menino, ele teve condições de ter um molho, ou seja, um fecho maior e em posição de mais destaque que o fecho dos seus demais 10 irmãos. Isso gerou ciúme, gerou ali um desconforto muito grande naquela refeição daquele dia. E com o passar dos dias, novamente José sonha, e ele sonhou agora. O sonho não é mais terreno. O primeiro sonho foi com elementos aqui da terra, conhecidos daquela sociedade. Agora ele tem o seu segundo sonho, e esse sonho são com elementos celestiais, com forças que estão na época e até hoje distante de nós, de manipulação, de convívio e de alguma forma tocar. Quando ele sonha trabalhando, ele está falando de coisas humanas que dá para alcançar, que dá para se esforçar, que tem como trabalhar dia após dia, entra mês, sai mês, de ano em ano, e alcançar o mérito de tal vitória, que é juntar, formar, fazer um fecho e trazer e colocar no lugar que deve se colocar. Agora no segundo sonho ele vai sonhar com 11 estrelas, coisas que não dá para o homem tocar, não dá para o homem alcançar, não tem como o homem manipular as estrelas. E além de sonhar com essas estrelas, ele sonhou com a lua, outra coisa também bem distante do homem, que o homem não tem como sustentar, pegar, manipular. E para completar, ele sonhou também, aleluia, com o sol, uma força maior que está distante de nós, milhões e milhões e milhões e milhões de quilômetros em anos-luz. E ele diz: e esses seres vieram e estavam à minha volta. É como se José estivesse falando naquele dia: eu terei capacidade de alcançar poder de coisas aqui da terra, como também eu entendo que terei um dia a capacidade de alcançar coisas celestiais, coisas que vêm de cima, coisas que o homem alcança e coisas que o homem natural não pode alcançar. E está escrito que depois desse episódio, seus irmãos já não tinham mais relacionamento amigável, familiar, social com aquele garoto. Está escrito também
que aos olhos de seu irmão, aquele rapaz não era mais como membro direto da família, pois ele buscava a ocasião o tempo todo para destruir a vida do garoto, para acabar com aquele rapaz, mas ele não podia lançar mão do garoto, porque ele estava sob a guarda e a tutela de seu pai, e onde quer que ele estava, os olhos de seu pai estavam. Mas chegou um dia, aleluia, que eles foram para uma terra um pouco mais distante do dia a dia, do convívio social, profissional, pastoral que eles tinham, e numa terra mais distante, Jacó, há uma semana não tinha notícia de seus filhos, e só resta a ele pegar o seu filho predileto, José, e falar para ele: vai buscar saber onde está, como está, o que fala, o como estão vivendo os seus irmãos, e volte para me dar notícia, pois já tem uma semana que eles não vêm em casa. Isso não era normal, isso não era comum. Dá a entender, irmãos, que ele já tinha em mente: o pai não vai vir, porque ele tem muita coisa para cuidar, mas ele vai mandar o filhinho predileto dele, ele vai mandar José vir até nós, nessa terra distante, e aqui nós vamos tratar com ele sobre todas essas diferenças que têm sido colocadas entre nós e ele. E José foi a uma terra distante, em Dotã, buscar saber aonde é que estavam os seus irmãos. E o texto da Bíblia em Gênesis nos descreve dizendo que o garoto José, inexperiente de alguma forma, estava perdido, estava a mercê, de lado para o outro, de um canto para o outro naquela terra, e não encontrava os seus irmãos. Mas Deus providenciou um anjo, e esse anjo foi até onde estava José e direcionou ele, falando: os teus irmãos estão em Dotã, os teus irmãos foram por aqui, os teus irmãos estão daqui a tantas léguas, vai por esse caminho, porque você vai encontrar os teus irmãos. Aleluia. Não sei se você já entende o contexto dessa história. Tratando-se do espiritual, Jacó o pai, José o filho, é enviado a uma terra distante para buscar saber, trazer informação a seu pai de como estão os seus demais filhos. Aleluia. É uma simbologia do pai que amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho amado para trazer o evangelho da paz, a informação da vontade eterna de Deus para a humanidade. Aleluia. E dá a entender também a rejeição que José enfrentou por seus próprios irmãos. Jesus Cristo, quando veio na terra da Judéia, lá em Israel, na Palestina, como hoje é conhecida, Jesus enfrentou muitas dificuldades, Jesus enfrentou muitos terrenos. Está escrito que Jesus andava na Judéia de uma ponta para outra, andava em Israel de uma margem, de uma fronteira para outra, anunciando a vontade do Pai. E volta e outra, ele encontrava grupo de próprios irmãos judeus que o perseguia, que o rejeitava, que estava sempre contra ele. Aleluia. Mas o anjo do Senhor estava guardando José, e o anjo do Senhor também guardou o Senhor Jesus Cristo, que sendo um como igual Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes aniquilou a sua glória, a sua majestade, e tornou forma de um homem. Aleluia. Mas o Senhor sempre estava com ele, o Senhor sempre estava guardando, o Senhor sempre estava protegendo. No entanto, é que quando eles olharam para José, eles disseram com ódio: lá vem o sonhador, lá vem o cabeça nas nuvens, lá vem o rapaz que a gente detesta. E quantas vezes Jesus enfrentou também essas situações? Houve situações que eles tentaram literalmente ceifar a vida de Jesus, jogando Jesus em cima da montanha, tentaram apedrejar Jesus, o diabo tentou abater Jesus no meio das águas, mas em todas essas situações, aleluia, a mão de Deus esteve sobre a vida do seu filho amado, e só aconteceu a morte de Jesus no tempo exato. E na morte de Jesus veio a vitória para todo aquele que nele crê, sobre as forças e as cadeias da morte, e
prisões do inferno para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Só quem me entende, levante a mão, abra a boca para adorar Jesus, aleluia. Glorifique Jesus, porque Ele sim pagou o preço para minha e a tua redenção e salvação. E na morte de Jesus, ressuscitando o nosso Salvador, a morte foi derrotada e o inferno também perdeu as suas forças. Oh, graças a Deus por isso, oh glória. Oh, graças a Deus por tamanha vitória que o nosso Deus nos concede através do sacrifício poderoso do seu Filho Jesus Cristo, aleluia. Está escrito. E depois de muitos anos, José, em uma terra distante, agora no Egito, ele vai ser levado à presença de Faraó, depois de tomar um bom banho, de vestir uma boa roupa, de fazer a sua barba e ter o seu cabelo tratado e as unhas. Ele é levado à presença do homem mais poderoso que existia naquela região da época, Faraó. E quando ele é levado à presença de Faraó, depois de Deus revelar o propósito dele a Faraó, Faraó olha para José e diz: e a gente não tem ninguém igual a esse moço. Esse hebreu é diferente. Os meus magos não puderam me dar conselhos sobre os meus sonhos. Os meus sábios também não tiveram condições. Os príncipes, ninguém da família real teve. Mas esse estrangeiro, esse hebreu, tem essa condição. E Faraó entendia que o que aquele moço havia falado para ele era verdade. E é o que os céus haviam revelado, estava para se cumprir. Então ele disse, não achando ninguém com a capacidade desse rapaz, ele vai ser o primeiro ministro do Egito. Eu serei maior que ele, porque eu sou Faraó, eu sou da dinastia, da linhagem faraônica. Mas tudo que se vai fazer a partir de hoje no Egito tem que ser por mão desse rapaz. Tudo que se for fazer tem que passar por ele. Toda ordem, toda vontade que alguém queira exercer no Egito passa por esse rapaz. Está escrito que José, ele é aproximado um pouco mais de Faraó, coisa que ninguém poderia fazer, exceto o seu copeiro, o seu padeiro e um único só conselheiro. José, um estrangeiro, foi aproximado mais de Faraó e, em outras palavras, ele sentou no trono à direita de Faraó, porque ele é o primeiro-ministro, ele é o mandatário, é o emissário direto da coroa agora. E Faraó olha para ele, tira da sua mão o anel. Não pense você que é um anel comum, igual a gente pensa, que a gente vai, é um anel e pronto, é só um anel, coloca no dedo. Não, vai além disso, é um objeto maior. Faraó tira também do seu pescoço um colar grande, extenso, pesado, de ouro colorido, cravejado com muitas pedras coloridas, e coloca em seu pescoço. Ele manda trazer o seu segundo carro, da ordem para que os homens coloquem José dentro do carro, e começou ali uma parada nacional de aclamação de José como o segundo mandatário do rei. E daí por diante a história de José foi só glória, só bênção, maravilha, deu tudo certo. E até quem não gostava dele teve que cair de joelho aos pés dele, confessando ele como o homem mais poderoso do Egito abaixo de Faraó. Teve que pedir perdão para ele, teve que lhe suplicar misericórdia. E ele, amoroso como um servo de Deus sempre tem que ser, estendeu as mãos, perdoou e abençoou e despediu aquelas pessoas em paz para voltarem para o seu dia a dia. Mas José continua no trono, coroado, casado, pai de 2 filhos, e até Faraó chegava para ele para pedir conselho, para o ouvir. E o que José falava, Faraó acatava,
e executado. Essa é a vitória que esse rapaz alcançou. Esta é a bênção que esse cidadão hebreu agora, esqueci de detalhar a outra parte da Bíblia, que Faraó mudou o nome dele para Zaphenat Paneah, que quer dizer Salvador do mundo ou algo do tipo, porque ele precisava agora de nacionalidade egípcia, pois ele nasceu em Canaã, ele é hebreu, ele nasceu na terra de Éden, e ele foi levado ao Egito, e para ele sentar-se com o Faraó no trono, ele teve que receber mudança de nome também, ter um novo registro, uma nova identidade, e é claro que aquelas primeiras vestes que já me foram trocadas agora, como primeiro-ministro do Egito, as roupas tornaram-se melhores e mais aprazíveis para a glória e louvor do nome de Deus. A história vai terminar assim, ele diante dos seus irmãos, crendo numa promessa que o Senhor tinha feito para Abraão, uma terra prometida. A história de José termina assim, ele olhando para os seus irmãos e pedindo: olha, quando Deus visitar vocês e os tirar daqui do Egito, não deixe os meus restos mortais ficarem sepultados aonde vai ser sepultado. Leve os meus restos. Ele está falando o quê? Pega o meu sarcófago e leve embora para a terra da promessa. Ele estava dizendo que quando Deus cumprisse a promessa que ele havia deixado, de vir buscar o seu povo e levar para uma terra melhor, mais abençoada, ele estava dizendo: até os meus restos mortais não poderão ficar nessa terra do Egito, terá que ser levado para o local da promessa de Deus. Aleluia. Olha que história linda, que história magnífica de se contar. Porém, para chegar a esse ponto, José, em outras palavras, comeu o pão que o diabo amassou. Essa é a palavra mais própria que eu tenho no nosso linguajar, diário. José comeu o pão que o diabo amassou, porque no meio da sua família ele foi rejeitado, por seus próprios irmãos ele foi preso, pelos próprios irmãos ele foi lançado dentro de uma cisterna, ele foi zombado, ele ficou com fome, com sede, passou riscos e ameaças de bichos peçonhentos dentro daquela cisterna seca, de água mais cheia de lama, e ele foi vendido como um escravo qualquer. Ele, filho de um nó, de um patriarca em destaque na história da humanidade, Jacó, neto de um patriarca excepcional na história da humanidade, na história bíblica, Isaac, e bisneto de um dos homens mais poderosos que essa terra já pôde receber, Abraão. Agora ele está amarrado entre os escravos dos amalequitas e ele está sendo arrastado pelo deserto. Ele está sendo levado para um país distante. Lá ele foi vendido e de alguma forma ele foi desejado por uma mulher. E ele, por se negar a deitar-se com aquela mulher, ele foi caluniado e ele foi preso. Lá dentro do cárcere ele está humilhado novamente. Tudo parecia que ia dar certo, mas agora, quando ele vai, a ficha cair, ele está preso na masmorra de Faraó, na cadeia, debaixo do palácio. Glória a Deus! Onde é podre, onde fede, onde tem ratazanas, onde tem cobras, lacraias, escorpiões e insetos terríveis, e a comida é péssima, é levada ao quadrado, a água é totalmente ruim e ainda é escassa. Ele está lá dentro, no meio da luta, da prova, humilhado, caluniado, e para completar, estava aguardando o dia da audiência. E tudo indicava que ele não ia escapar na audiência. Mas antes da audiência, o Senhor do céu e da terra visitou o palácio, visitou Faraó e deu sonhos a Faraó, aleluia. E quando o Faraó acordou desesperado, assombrado, porque ele nunca tinha visto falar que vaca come outra vaca, ele nunca ouviu falar que espiga de milho come outra espiga de milho.
e ele acordou assombrado, assustado, e ninguém pode dar para ele a interpretação do sonho, aleluia. Mas lá dentro do presídio tinha um rapaz cheio do Espírito Santo de Deus, que em meio a todas as ameaças, intempéries e perseguições, permaneceu fiel na sua fé, na presença do Deus poderoso de seus pais, aleluia. E foi lá dentro que ele conheceu uma das únicas pessoas que se aproximava de Faraó, o copeiro. O copeiro, quando vai a Faraó, ele vê tudo que acontece dentro da recâmara de Faraó e ele se lembra dos dias de seus pecados. Mas ele se lembra também do rapaz chamado José, o hebreu, que o hebreu havia interpretado para ele o sonho e se cumpriu imediatamente como interpretara. O padeiro foi levado no dia do aniversário do Faraó e foi pendurado, foi morto. O copeiro foi diferente, como ele sonhou servindo o Faraó novamente. José disse: você vai voltar a servir Faraó, e lembra de mim quando você estiver lá. Depois de mais de 2 anos, ele olha assim e diz: como é que eu esqueci aquele homem durante tantos meses? Mas hoje eu estou lembrando. Glória a Deus, aleluia. Majestade, eu conheço alguém que resolve esse negócio. E foi nesse episódio que José foi tirado do calabouço. Glória a Deus, aleluia. Ali começa a mudança de verdade da história dele. Mas antes ele fez um percurso amargo. Teve momento de refrigério, de bonança e de paz, mas quando ele pensava, agora eu estou na bênção, a luta chegou novamente. Foi isso que aconteceu. Não pensa você que por causa da promessa as coisas, tudo vai dar certo na tua vida. Não é assim. Todos os personagens da Bíblia que Deus lhes fizeram a promessa, passou por situações totalmente contrárias às promessas. Rejeição familiar, na sociedade, aonde serve ao Senhor na congregação, problema no casamento, problema com o filho, com o pai, com o irmão, com a mãe, problemas em várias e várias áreas da vida, enfermidade, dor e sofrimento, e sem também querer exagerar demais, o conflito que o diabo produz na mente de quem é escolhido por Deus. Porque é uma batalha aqui dentro. O escolhido de Deus passa uma guerra aqui dentro. Tem hora que a gente olha assim, eu acho que Deus nem quer mais nada comigo. Tem hora que a gente fala assim, eu acho que Deus nem liga mais para mim. Acho que Deus não está gostando nada mais de mim, porque, meu Deus do céu, que situação é essa que eu estou passando? É ou não é, irmão? Há momento na vida do escolhido que ele olha assim, ele grita, e a única coisa que lhe responde é o eco do seu próprio grito. Ninguém se importa. Tem gente que passa e olha assim, é ela, é ele. Ela lá sabe. De repente parece que alguém vai estender as mãos e socorrer o escolhido, e quando parece que está socorrendo para alguém, ele sai do buraco e olha e diz: tem uma caravana. Ele diz: quanto é que vocês me pagam por ele? Eu escolhi. Vende o escolhido por micharia. O escolhido passa luta, passa prova, dificuldades grandes na história, porque há um tempo, há um propósito, há um caminho a se percorrer, desde o momento do chamado, da promessa divina feita, até o ponto do mesmo que promete, que submete o trajetória do escolhido, é o mesmo que vem para anunciar: chegou o tempo de cumprir, chegou a hora de te tirar de baixo e te trazer para cima, chegou a hora da mudança, chegou a hora de trocar as vestes, chegou a hora de mudar, é hora de transformação na vida do escolhido. Aleluia. E eu quero te dizer, enfrente a rejeição, enfrente a luta, enfrente os bombardeios inimigos, as pedradas que lançam,
Enfrenta as mãos que às vezes pegam no teu pescoço e quer te esganar. Enfrenta as correntes, as algemas dos cárceres espirituais que às vezes as pessoas querem te submeter. Enfrenta de cabeça erguida, sem murmurar, sem questionar, sem criticar, aceite. Enfrenta e não pare de caminhar, não pare de acreditar na promessa, porque Deus está te vendo, ainda que às vezes nós pensamos, Deus não está nem aí mais comigo. Mas que agora eu me acabo de vez. Não pare de caminhar, porque de passo em passo você vai avançando para o local onde a promessa de Deus está te esperando. Não pare. Deus se importa assim com você. Deus se importa. E lembre-se que a promessa maior é a que José acreditava. Deus veio nos buscar dessa terra e nos levará para uma terra melhor. Ele vem, ele vai voltar. Ele vem nos tirar dessa terra e nos levará para uma terra melhor. Uma terra lá de cima, celestial. Olha! Vive, não para. Nada detém um escolhido, mas o escolhido passa por maus bocados, por lutas, dificuldades e problemas. Mentiroso é o homem e a mulher que sempre prega e aconselha que na vida do crente é só glória, é só bênção, é só triunfo e dá tudo certo. Te escolhi para vencer, eu coloco teus pés, te dou por herança e você tem que prosperar, você tem que alcançar, você tem que ser o melhor, a mais capaz, a maior, a que pode mais, a que consegue mais. Não, não é assim a vida de fé no Evangelho de Jesus. Jesus disse que aqui no mundo nós temos aflições, tribulações, perseguições, passamos por momentos de enxurradas na nossa vida, tremores, aflições, dores, choramos de dor, de angústia, de abandono, aleluia. Mas o Senhor prometeu que não nos deixaria órfãos, sem pai, não nos deixaria sós, abandonados. Ele disse: olha, vou para o Pai, vou falar com Ele, e Ele vai mandar o Consolador para vocês. Ele é o outro Consolador, e esse estará convosco até a consumação. Passa as suas lutas e não reclama. Você é uma mulher que Deus tem capacitado, você é um homem que Deus tem te capacitado. Não reclama das adversidades. Olhe para o Deus que te fez a promessa e creia que a promessa vai se cumprir. Saiba que nada pode te deter. Você é uma escolhida, você é um escolhido, e o escolhido vai vencer para a glória e louvor do nome de Deus. Levante a tua mão. Ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, ao Senhor oramos e te agradecemos por esta palavra. Nos ajuda, Senhor amado, na batalha, nos ajuda na guerra, nos ajuda na caminhada. Senhor, sabemos, às vezes confiamos que o Senhor não está conosco, mas a tua palavra nos informa dizendo que o Senhor disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa só. Pai, eu te agradeço por esse momento na tua casa, te agradeço por mais um dia de vida, eu te agradeço pelo oxigênio, pelas vestes calçados, te agradecer, meu Deus amado, aleluia, por essa porta que está aberta, para adorar o teu nome, para nos reunirmos em tua presença. Eu rogo a ti, ó Pai, quebra as cadeias do diabo, as cadeias infernais, joga por terra as mandigas, os feitiços, as bruxarias, macumbarias, desfaz, Senhor amado, o laço da morte, da enfermidade, joga por terra toda maldição, joga por terra toda aflição, que saia do caminho da minha irmã e dos meus irmãos, que saia de perto desta casa, todo demônio que se levantou e traz aflição, dor, tragédia contra essa família. Teu tempo está contado, Satanás, tu está derrotado no nome do Senhor e Salvador Jesus. Cura as tuas filhas, cura os teus filhos, e no tempo certo do Senhor cumpre as tuas promessas, porque somos escolhidos do Senhor. No nome de Jesus oramos e te agradecemos. Quem pode diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas a própria Jesus. Bem rápido, fique de pé. Fica de pé, nós já vamos encerrar. Presta atenção aqui.
Disse o Senhor: aqui tem 5 pessoas do nosso meio, que você está no trajeto do propósito de Deus, e Deus está mandando mesmo luta no teu caminho, mas Deus diz assim: eu estou contigo. E a palavra antes do que eu estou falando já nos informa que Deus está conosco, mas Deus está mandando eu falar para essas 5 pessoas: eu estou contigo, não pare, porque eu vou te levar até o ponto exato onde eu vou cumprir uma promessa na tua vida. Cadê essas 5 pessoas? Aleluia. A Margarete, o varão, a irmã. Cadê mais? Não. A senhora. Cadê uma pessoa ainda? Fala, levante a mão, não confirma. Cadê? Não. A igreja pode aplaudir, glorificar o nome de Jesus. Amém? Presta atenção. Só você tem a capacidade de profetizar um milagre dentro da tua casa. E Deus está esperando você fazer isso lá no meio. Cadê você? Lá atrás, toma posse da vitória. No nome de Jesus, a igreja pode aplaudir e glorificar o Senhor. Pode tomar posse no nome de Jesus. Deus está te vendo lá. E Deus está vendo o que está acontecendo lá também. Mas ainda que o diabo queira te arrancar, tirar, a mão de Deus te preserva e te sustenta, porque Ele é fiel. E todo o teu tempo na vida dos escolhidos. Cadê essas 2 pessoas do nosso mundo? Todo o tempo dele. Toma posse, no nome de Jesus. Cadê a outra pessoa? Levanta a mão, não demora, já vou encerrar. Não. A igreja pode bater palmas agora. Evangelista, a porta de Deus está aberta na tua vida. A porta de Deus está aberta na tua vida, diz o Senhor. E tu há de saber por que Ele está mandando te falar isso. Toma posse no nome de Jesus. Amém? Pegue na sua mão a contribuição. Se você trouxe, pode contribuir. Pegue na sua mão aí. Aleluia. Vamos contribuir com amor, com alegria. Glória a Deus. Lembre-se, nada pode deter um escolhido. Glória a Deus. Não pode deter. Você é uma escolhida, é um escolhido de Deus. Então prossiga na caminhada e saiba, Deus está contigo. Levante a mão. Bendito Deus e eterno Pai, confirma um milagre, a bênção, multiplicação e prosperidade. Livra as tuas filhas do devorador, os teus filhos também. Abre as portas, multiplica. Que a tua bênção, como está escrito, a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores, e venha sobre o teu rebanho. No nome de Jesus, amém. Você tem espécie, traz, coloque no altar. Você tem liberdade, se quiser também, de ofertar via aplicativo bancário. Tem os QR Code aqui, lá na porta. Fique à vontade. Quando você vier receber a oração, a unção com óleo, quando você estiver saindo, quiser contribuir, Deus te abençoe e te prospere cada dia mais em tudo por tudo, no nome de Jesus. Amém? Levante a tua mão. Bendito Deus e eterno Pai, confirma o teu milagre, a tua bênção, multiplicação e prosperidade. Leva os teus filhos de volta em paz, para onde vai, ao trabalho, para casa, alguma atividade extra que vai fazer agora à tarde, que as coisas vão bem. Recebe o nosso culto, recebe esse segundo dia da campanha, no nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém. Palmas, se louve e adora Jesus. Está encerrado. Venha à frente receber a ministração com óleo. Convido.